Essa lesão aqui também pode cair em prova, essa lesão. São lesões. Aqui já está cicatrizada, né? Lesões no pulso. Sugere o quê? Suicídio. Né? Lesão chamada de hesitação. A pessoa estava tentando cometer o suicídio, mas não é fácil. Não é fácil. A pessoa vai tentar, ela vai experimentar, ela não sabe exatamente a força que ela vai exercer. Então, tem áreas do corpo que são eleitos para o suicídio. Né? O pulso é uma das mais conhecidas. São lesões superficiais, porque ela fica hesitando, até conseguir o intento dela, né? Aqui um suicídio também, a pessoa encravou, tentou aqui o pulso, não conseguiu, né? Depois ela finalmente encravou na área cordial, coração. Então, lesões conhecidas como lesões de hesitação, certo? Então, servidor de defesa, de hesitação, características, né? Tem uma situação, acho que é até uma questão de prova nesse sentido assim, que um instrumento pequeno pode causar uma lesão profunda, certo? Depende da região que ele foi aplicado. Na região abdominal tem uma dobra abdominal, né? E uma pequena faca, às vezes, pode atingir aqui na coluna passa a aorta, que é a artéria de maior calibre, né? E se essa aorta é atingida, você tem um extravasamento de sangue muito grande, uma hemorragia generalizada e quase sempre leva a óbito, né? Aqui é a situação de uma pequena faca atingindo uma profundidade. Então é possível, sim. E pérfuro contundentes, né? Pérfuro contundentes são instrumentos de ação perfurante contundente. Os mais conhecidos são os projéteis de arma de fogo, que a gente vai falar aqui. Já falei do encravamento, né? Empalamento tem essa lesão provocada por cachorro-saco bocado. Isso aqui eu não vou falar. Síndrome do bebê espancado. Olha a lesão patognomônica aqui, ó. Ó a mão. Ó a mão. Tá vendo? Ó a mão. Agora, arma de fogo, né? Respirei. Arma de fogo. Gente, se você não aguentar mais, para, porque já ultrapassou nossos... Até 3 horas? Ah, então beleza, então tô animado. Não animei mais. Vamos ver se meia hora a gente fala alguma coisa sobre lesão de morte por arma de fogo. Bom, vou acelerar um pouquinho mais, tá? Vazamento legal da utilização de armas de fogo, Estatuto do Desarmamento, principalmente artigo 12 ou 21, ao 21, perdão, aqui é ao 21, pode corrigir depois. Ao 21. Crimes e penas. Tem um decreto complementar que é interessante, se você quiser conhecer as características das armas de fogo, arma de pequeno calibre, grande calibre. Quem quiser conhecer arma de fogo, esse decreto aqui, 3.665, ele dá todas as definições. Todas as definições. Como se fosse um glossário. Né? Bom, mas não funcionou. Não funcionou. Eu tinha uma apresentação flash ali para mostrar como é que funciona a arma de fogo. Mas tudo bem. O que eu quero que você perceba agora aqui é conheça um pouco a constituição do projétil. Certo? Como é que eu chamo isso aqui, gente? Todo esse conjunto aqui, como é que eu chamo? Não. Cartucho. Tudo isso aqui é o cartucho. Por quê, professor? Porque o projétil, que muita gente acha que é projétil, na verdade é só aquela massa metálica, geralmente feita de chumbo, é a que dispara, que sai, é a que atinge o alvo, certo? Ela está aqui, ó. Embaixo dessa massa sólida metálica tem pólvora. Essa pólvora, geralmente feita de nitrocelulose, ela é o elemento propulsor. Ela que vai gerar os gases para expandir e vai impulsionar esse projétil para fora da arma, certo? Mas o que mais você vai entender aqui? Bom,
como é que eu faço para que essa pólvora aqui, ela deflagre, ela pegue fogo, ela entre em combustão? Eu preciso, primeiramente, ter uma outra mistura química, conhecida como primer. Essa mistura chamada iniciadora, ela é embutida dentro da espoleta. Está vendo aqui de amarelinho? A espoleta. E dentro dessa espoleta tem a mistura iniciadora, chamada primer. Essa mistura iniciadora é muito importante. Hoje, por exemplo, eu trabalho muito com isso. Porque dentro dessa mistura aqui iniciadora, tem substâncias químicas que vão gerar partículas características que eu vou poder enxergá-las através de um microscópio eletrônico de varredura. Foi pedido para colocar no edital, para perito, microscopia eletrônica de varredura. Não sei se vai cair, mas pediram. Porque é a técnica que nós utilizamos para identificar as partículas de disparo de arma de fogo. Essa partícula, tem várias partículas, mas essa daqui é uma partícula específica e muito característica. Bom, então, vocês estão apresentados aqui ao cartucho, ou munição. Mas existe também aqui, ó, o estojo. O estojo, que é extremamente importante, juntamente com o projétil, e juntamente com essas partículas que são deflagradas, que são espalhadas, para a gente remontar uma cena de disparo de arma de fogo, né, com homicídio ou não. Bom, aqui que eu lhe falei, quem ficou curioso para saber o que é que tem dentro, né, dessa pólvora aqui, né? Aqui eu coloco a composição 97% de nitrocelulose, 1,5% de difeniamida, isso não importa muito. Mas na espoleta tem tifenato de chumbo, nitrato de bário, sulfeto de antimônio. São esses três elementos aqui, ó, chumbo, bário e antimônio, substâncias metálicas, que eu pesquiso no laboratório, que as três formam uma partícula chamada GSR, Gunshot Resíduo, que é característica de quem disparou. Se você encontrar uma partícula de GSR na sua mão, você disparou uma arma de fogo. Bom, tá aqui um detalhe da espoleta. Aqui você tem espoletas que foram deflagradas. Repare que existe uma moçazinha aqui no fundo, que é abatida justamente daquela peça aqui chamada de cão, quando ele bate na munição, no cartucho, esse impacto deflagra a reação do primer. Esse impacto provoca a explosão do primer, aquela mistura de chumbo, bário e antimônio. E aquela mistura gera uma faísca, e aquela faísca deflagra a combustão da pólvora. A pólvora, então, passa do estado sólido para o estado gasoso muito rapidamente, gerando muitos gases, expulsando o projétil pelo cano. Esse projétil ele não é fogado. Ele não é projetado para passar fogado pelo cano. O projétil ele é projetado para passar apertado pelo cano. Para que você não perca os gases que estão se expandindo, que ele não perca, não passe em torno dele, e você não perca a energia de propulsão. E quando esse projétil passa pelo cano, ele deixa marcas. Então você tem marcas num projétil, quando ele passa pelo cano apertado, certo? E tem marcas no estojo. Tanto a marca do estojo quanto a marca no projétil são marcas características que podem ser pesquisadas no laboratório de balística forense e vai me ajudar a determinar qual foi a arma que originou o disparo. Simples assim. Faz-se um exame de comparação. O perito,
ao fazer o exame local, encontrou estojos no chão, certo? Encontrou estojos. Pode encontrar arma, pode não encontrar, pode só encontrar estojo e não encontrar arma, pode encontrar arma e não encontrar estojo. Se ele encontra estojo, ele vai coletar. Se ele encontra estojo e arma, melhor ainda, ele pega a arma, leva para o laboratório de balística, pede ao perito de balística para fazer um disparo com aquela arma. Um disparo é feito numa câmera, ou de água, ou de algodão, né? Só para você poder recuperar aquele projeto que ele disparou. Você tem um estojo ali. O perito que deu o disparo tem um estojo e tem um projétil. Certo? Às vezes o projétil está no corpo do cadáver, que está lá no Instituto Médico Legal. O médico legista vai tirar o projétil que está dentro do corpo da pessoa e manda para o laboratório de balística. Ou então o perito de local achou o estojo e manda para o perito de balística. Se ele achou o estojo, ele pode fazer uma comparação do estojo que ele achou com o estojo que ele disparou como padrão. Ele compara. Isso é feito através de um sistema chamado de microcomparação balística. Para quem quer trabalhar light lá na polícia técnica, quem não quiser ver cadáver, quem não quiser ver, vai ter concurso para perito técnico também, perito criminal, hein? Vai ter, agora, daqui a 1 ou 2 meses, acabar o de investigador e delegado, a gente abre o do perito criminal e perito técnico. Certo? Perito criminal, salário de delegado. E delegado. Ok? Aqui a comparação, tá vendo? Esse lado é o questionário, esse lado é o padrão. Repare como as ranhuras se encaixam perfeitamente. Então, o perito que disparou não vai ter dúvida que o perito balístico, né, que disparou o padrão, não vai ter dúvida que aquele estojo que foi encontrado no local de crime pertence, foi disparado pela mesma arma. Né? E ele vai ter lá um banco de dados, vai ter lá um caso que essa arma foi utilizada para cometer um crime, tal, tudo no banco de dados. E se ele, de repente, encontrar essa comparação lá no banco de dados, ele já sabe, pô, essa arma foi utilizada para cometer um crime no dia tal, com latrocínio, com homicídio. Então, você tem como correlacionar várias situações aí da utilização da arma. O projétil. Como é que marca o projétil? O projétil, eu falei a vocês que ele passa pelo cano apertado. Olha como é o interior do cano. Ranhuras, tá vendo? Ranhuras. Essas ranhuras só são desse cano. Não existe outro cano que tenha as mesmas ranhuras. É impossível. Então, quando o projétil marca, também marcado pelas ranhuras, esse projétil tirou lá do corpo do cadáver. O legista mandou lá para balística. Balística, então, tem um banco de dados, vai fazer comparação. Se tiver arma, melhor ainda. Se não tiver, tem um banco de dados. E vai ver se encontra algum match point. Algum caso positivo. Sistema integrado de balística que a gente utiliza, chamado IBIS. É esse sistema que eu falo que tem banco de dados. Antigamente não tinha banco de dados, era só comparação peça por peça. Mas hoje, graças a um sistema mais sofisticado, existe banco de dados. Você pode fazer comparação. Tudo agora está tendo para banco de dados. Né? Banco de dados genético, banco de dados de balística, banco de dados de impressão digital. A Polícia Técnica aqui da Bahia tem tudo isso aí. É uma das melhores polícias técnicas do Brasil. Tem tudo isso daí. Mas o que cai em prova é você saber ter uma ideia da distância do disparo. E a distância do disparo vai depender do cone de dispersão. Como assim? A distância do disparo acontece da seguinte forma. Ela pode ser a distância, pode ser a queima-roupa, ou a curta distância, ou encostado, tiro encostado.
não dá para você predizer o que é curta distância. Curta distância, o tiro a queima-roupa, é um tiro aproximadamente de 30 centímetros, 25, 30 centímetros. Por quê? Porque é a distância que forma o cone de dispersão. O que é cone de dispersão? Cone de dispersão é aquela fumaça, é aquela pólvora que sai espalhando quando se faz o disparo. Tá vendo? Quando faz o disparo, sai aquela fumaça. Essa fumaça a gente chama de cone de dispersão. É o espalhamento das partículas metálicas do cano, do projétil, da fumaça da pólvora, da fumaça do primer. Tudo isso é espalhado. Isso tem aqui 25 centímetros, mais ou menos, alcance. O alcance. Então, de acordo com o diâmetro dessa mancha formada aqui, de acordo com esse diâmetro aqui, ó, eu posso predizer mais ou menos qual foi a distância do tiro. Quanto menor o diâmetro, mais próximo foi. Quanto maior o diâmetro, um pouco mais distante foi, mas sempre naquela faixa ali de 1 centímetro a 25 centímetros. Não mais do que isso. É o tiro encostado. Ou, perdão, o tiro a queima-roupa, a curta distância. Para a balística, acima de 1 metro é tiro à distância. Por quê? Porque não vão ficar marcados essas zonas, essa fumaça que fica impregnada na ferida, chamadas orlas e zonas. Quando você recebe um tiro a curta distância, você tem zonas de esfumaçamento, zona de tatuagem que ficam impregnadas, isso tem na apostila. Se o tiro for à distância, você vai ter, de qualquer forma, orla de enxugo e orla de equimose. Equimose é a ferida. Enxugo é porque o resíduo que está no projétil acaba ficando retido ali na pele. O projétil vai com uma sujeira, né? Essa sujeira vai ficar ali retida. A orla de enxugo enxugou ali na pele. Por isso que chama de orla de enxugo. Então, de qualquer distância, você vai ter a orla de enxugo, a orla equimótica. Qualquer distância, a curta distância, a longa distância, vai sempre formar a equimose e vai sempre deixar a sujeirinha em volta da orla. Agora, essas zonas, essas orlas, chamadas de esfumaçamento de tatuagem, tatuagem por quê? Porque a pólvora vai impregnar ali, vai penetrar na epiderme, vai entrar na derme. Entrou na derme, cicatriza com aquela cicatriz. Tatuagem. Não sai mais. Entrou na derme, não sai mais. Lembra aquilo que eu falei? Por isso que é tatuagem. Que o resíduo da pólvora entra, ultrapassa a epiderme e entra na derme. Fica a tatuagem. Fumaçamento é a fumaça, né? É a fumaça que impregnou. Então, essas orlas aqui, só para tiros a queima-roupa. Só para tiros a curta distância. Se for encostado, não vai ter essas zonas aqui. Se for a longa distância, não vai ter essas zonas aqui. E se for encostado, se for a curta distância e se for a longa distância, em qualquer situação vai ter essas orlas de enxugo e equimótica. Caiu, não lembro agora não, mas caiu uma questão sobre isso daí na prova. Eu posso ver depois, agora eu tenho que carregar, trocar aqui, mas caiu. Depois eu te mostro. Mas, pegadinha, se o cara dá um tiro com. O cara pode, na prova, perguntar assim: a presença da zona equimótica e da orla de enxugo é uma prova inequívoca de tiro à distância. Errado, porque pode ser qualquer distância. E segundo, o cara pode ter botado no anteparo.
Como assim anteparo, professor? A roupa da pessoa. Às vezes a própria roupa é o anteparo. A presença da orla, no caso da roupa, nenhuma orla aparece, nem de fumaça, nem de tatuagem, nada aparece. Porque fica tudo retido na roupa. Então, ele pode vir com essa pergunta. A presença da orla de fumaçamento, a orla de tatuagem, é uma prova inequívoca de que o tiro foi disparado a queima-roupa a curta distância. Sei. Tudo é relativo, sabe, na perícia. Tem que avaliar todo o contexto. Pode ter tido absorção dessas orlas pela vestes da pessoa. Aqui é a coleta dos resíduos na mão, do atirador. Aqui o tiro encostado, ele tem uma situação seguinte. Você dá o tiro encostado, quando o cara dá o tiro encostado, forma uma ferida feia. Feia mesmo. Chamada mina de Hoffman. Olha ali. Boca de mina de Hoffman. Esse é um tiro encostado. Por que um tiro encostado? Porque, olha lá, vou voltar aqui para você. Quando dispara, o cano está encostado, aqueles gases que são expelidos pela extremidade do cano, não tem por onde se expandir. Ele vai expandir por dentro do tecido. E aí provoca esse afloramento assim da pele, a rasgadura da pele, da derme, da epiderme, né? E provoca uma lesão muito feia. Essa lesão, conhecida como boca de mina de Hoffman, é uma lesão enegrecida. Tem muita pólvora ali. Esse Hoffman vivia na época da Revolução Industrial, e naquela época, combustível era o qual? Carvão. E aí, carvão, ele olhava assim, aquelas buracos do carvão, aquela coisa negra, aquela coisa feia tal, batizou boca de mina de Hoffman, como se fosse de carvão, mina de carvão. Só história só para você associar, certo? A coisa da pólvora negra ali, buraco feio, né? Então, mas é verídica essa história. Então, o tiro a curta distância, tá vendo? Não é um tiro muito longo. Ele está ali entre, né, 0,25 centímetros. Olha aqui a zona de esfumaçamento de tatuagem. Orifício de entrada 1, 2, orifício de entrada 3. Você tem dúvida aqui que foi um tiro encostado, ou melhor dizendo, foi um tiro a queima-roupa? Olha as manchas aqui, as zonas de fumaça, as zonas de tatuagem. Olha aqui as pontinhas aqui. É petec, é isso? Não, não é petec. A pólvora prova que impregnou tatuagem. Tá? Então o legista ele analisa as lesões de entrada e geralmente esses projéteis eles ultrapassam. Então ele também analisa as lesões de saída, entrada e saída. Isso. Aí aqueles casos em que o legista retira e manda para o laboratório para fazer microcomparação. Já esse. Tá vendo? Aí é outra balística. Balística é dividida em balística externa, balística interna. Aí é a balística interna. Tem a balística interna e balística terminal, perdão. A balística interna é a balística do que acontece dentro do arma. A balística externa é o que acontece do projeto até atingir o alvo. E a balística terminal é a balística do que acontece do projeto com o alvo. Tem todos. É isso aí. Tá aí tem mas eu não queria estar entrando nisso aí. Mas a trajetória é a balística externa, do que acontece do projeto até o alvo. O trajeto é o trajeto do projeto por dentro do corpo da pessoa. Mas
dificilmente vai cair para você isso daí. Uma entrada e saída. Aqui a marca, um tiro a curta distância, tá vendo? Queima-roupa, a zona de tatuagem, tá vendo? Prédio de saída, maltos, tudo tem maltos. Esses dois edifícios aqui, a curta distância, encostado ou a longa distância? A longa distância. Olha aqui o detalhe que o professor preparou para vocês chegarem em slow, em close e tal. Tá vendo? Cadê a tatuagem? Não tem fumaça, não tem tatuagem. Tem orla equimótica da equimose. Tá vermelho? Tá. E uma sujeirinha que fica, às vezes não fica muito bem visível olho nu, mas tem a sujeirinha que fica a orla de enxugo. Enxugou ali a sujeirinha do projétil. O tiro encostado. Olha a broca que faz. Isso é um tiro encostado. Bom, aí já é alma, velho. Rapidinho para terminar, vou falar rapidinho aqui de umas energias físicas, certo? Qualquer dúvida, dá uma olhadinha lá no livro, no apostila. Está no site, eu dou mais detalhes sobre essa orla aí. Né? Mas energia física, só vou falar aqui de duas. Das térmicas e da elétrica, certo? Isso tem, rapaz, um estudo muito interessante sobre isso. A parte da energia elétrica é muito interessante e é muito comum isso no dia a dia. Se tivesse tempo, vocês vão se surpreender com os casos e coisas que podem acontecer com isso daí. Né? Então, vou falar rápido aqui. Temperatura. Causas de lesão por temperatura. A temperatura ela pode ser difundida, certo? Através de uma fonte, né, difusa, que é o Sol, ou pode ser concentrada. Essa fonte concentrada pode causar as queimaduras, certo? Então, calor quente difuso, existe uma área da traumatologia, termonose, e ela lida com a insolação e internação, não é internação não. Tá? Isso aqui é menos importante para a gente, porque geralmente isso aqui ocorre em acidente de trabalho. Tá? E o calor quente direto, a fonte direta, que causa aquelas lesões de queimadura de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. O calor frio pode causar lesões, e as oscilações de temperatura também podem causar lesões, certo? Mais rapidinho aqui. Falei que a termonose, ela lida com a ação difusa do calor, que as queimaduras com a ação localizada, concentrada. Então, a termonose, ela são importantes geralmente em situações de acidente de trabalho, pode gerar insolação ou internação. Vamos ver a diferença entre insolação e internação, né? Aqui. Termonose e insolação. O professor botou um desenho bonitinho aqui de um sol, radiação solar. Imagine que aqui você tem pessoas trabalhando numa fábrica, um galpão. Então, essas pessoas, se ficarem muito tempo expostas a essa situação, e essa fábrica não tiver circulação de ar, aclimatação, pessoas vão passar mal, vão ter desidratação, vão ter taquicardia, vão ter alteração da pressão arterial, vão ter um monte de situações, sintomas que vão alterar o seu estado normal, podendo lesar lesões ou até morte, né? Essa é a insolação, quando a fonte é o sol. Agora, quando a fonte de calor não é o sol, uma fornalha, por exemplo, mas os efeitos serão os mesmos de insolação. Só que agora a fonte não é mais natural. A fonte é uma máquina, uma fonte física, chamado de intermação. É uma difusão do calor, de forma difusa, né? Não dá para você diferenciar o diagnóstico entre
intermação e insolação. Os sinais são idênticos. São idênticos. Certo? Você só vai poder saber o que foi, se foi uma fonte difusa foi o Sol, se foi a fonte difusa foi um fogão, uma fornalha, se você souber o histórico. Mas os sintomas são os mesmos, certo? Agora, queimadura, que é o que pode cair no concurso, certo? É uma exposição localizada do calor, ela pode ser uma ação simples, uma ação complexa. Vamos ver aqui, vou diretamente para as classificações das queimaduras. Já caiu uma questão sobre isso, né? Um concurso para a Polícia Civil da Bahia. Né? Não era CESP nessa época. Eu vou mandar para vocês as questões comentadas para vocês, nesse módulo, para vocês darem uma olhada. Eu separei as últimas questões da CESP, de Alagoas e de, enfim, 2012. E algumas da Bahia. Aí o cara faz uma pergunta para ver se você sabia se a queimadura era primeiro, segundo, terceiro, quarto grau mesmo. Mas as queimaduras de primeiro grau são queimaduras simplesmente que causam essas vermelhidões na pele, não é profunda, portanto ela regenera, não forma bolha. As de segundo grau elas formam bolhas, e essas bolhas podem ter um nome interessante chamado flictemas. E necessariamente as bolhas não precisam estar, podem estar pocadas, né? Podem estar rasgadas, né? Mas está aqui a evidência que foi feita uma bolha aqui, né? Tá. Cicatriza, 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 cicatriza. Você já teve queimadura de moto? Quem já teve moto como eu, já teve queimadura de moto. Fez bolha? Fez. Segundo grau? Ficou marca? Não, não ficou. A de terceiro grau, ela tem a característica que o tecido fica necrosado. Você mata as células do tecido, né? Escarifica. E a carbonização, quarto grau é a carbonização completa, né? Eu botei essa questão no comentário até aí. Certo ou errado? É. São as alergias físicas não mecânicas. Ele escreveu justamente o que? As energias físicas não mecânicas. Ah, flictemas aqui, ó, são flictemas, bolhas. O frio também pode produzir isso. Né? Agora aqui, eletricidade, para encerrar. Tchau, obrigado, viu? Depois a gente quiser conversar sobre o concurso, a gente conversa mais. Tá. Para encerrar aqui, pessoal, tem dois sinais bem legais, assim, bem interessantes aqui. Quando a lesão é eletricidade, chamado sinal de Jelinek e sinal de Lichtenberg. Esse sinal de Lichtenberg é muito bonito. Não, é bonito. O efeito é muito bonito. É exótico, é estranho, mas é bonito. Né? Parece uma tatuagem. Quem gosta de tatuagem vai se admirar. Então você tem duas formas de lesão, a energia elétrica artificial e a natural, certo? A natural, gente, tem uma incidência muito grande no Brasil, né? Você sabia que o Brasil é um dos países que mais tem incidência de relâmpago, né? Você sabia disso, né? Sabe, passa toda hora no jornal. São Paulo, né? Tem o maior país que tem mortes, né? Acho que é o Brasil. Mas tem a energia elétrica artificial, que ela pode ser por eletropressão, e aqui eu estou falando com L, não é com R não, é com L mesmo, pressão, não é eletropressão, certo? Ou eletrocutação. E desse sinal de Jelinek. Olha aqui, interessante. Olha o sinal de Lichtenberg. Olha como é bonito. Falei a vocês que é bonito. É bonito? Raio. Esse raio. Sinal de Lichtenberg.
É uma lesão patognomônica? É, porque é característica de raio. Agora, a lesão, ela acompanha todas as artérias. Você já tinha visto isso? Né? Espero que não veja, né? Mas é a lesão fugaz. Ficou, sobreviveu. Né? Mas é a lesão fugaz que desaparece em horas. Desaparece. Não é definitiva, não. Bem que podia ser definitiva algumas, né? É, vai ficar legal. Que é bem diferente. É bem diferente. É, que é bem diferente. Então, aqui, ó, ela tem essa lesão em forma de samambaia, parece uma árvore, né? Essa lesão quando a pessoa é cometida pela um raio elétrico, né? Um raio elétrico. Agora, e a pessoa que sofre isso, né? Ela sofre uma eletrofuguração ou eletrofulminação. A eletrofuguração, a pessoa sobrevive. Com a eletrofulminação, a pessoa morre. Foi fulminada. Agora, a de Jelinek, aquela que é artificial, essa que pode acontecer com a gente pegando uma tomada ali, né? A de Jelinek, ela não é bonita, não. Essa artificial aqui, né? Ela é feia mesmo. Aqui é a passagem da corrente, do fio. São lesões feias, tá vendo? Tá vendo? E um detalhe importante que é o percurso que a corrente passa pelo seu corpo, né? Outro dia eu recebi um e-mail de um colega, rapaz, ele relatando um caso, né, Tem dois casos aí, né? Tem um caso de um menino que foi abrir a geladeira de casa, foi abrir a geladeira, morreu. O perito passou pra gente, ele passou pra gente o e-mail pedindo ajuda, porque o cara não tem, não vai por onde é que vai. Aí ele pede ajuda pra gente, primeiro, tem um fórum, né? Aí ele pediu, olha, a minha situação foi o seguinte, um menino tal foi abrir a geladeira e foi acometido de parada cardíaca. A geladeira estava antiga, velha, estava dando choque, tal. Isso foi relatado pelo pai da criança. E foi relatado também que no momento da morte da pessoa, isso prova testemunhal, né? Ele não podia provar tudo, não. Que no momento estava caindo uma tempestade, um raio, e o raio tinha derrubado os fios de alta tensão, né? E os fios de alta tensão tinham energizado a rede doméstica. Tinha ouvido isso. Tinha ouvido isso. Ele foi no local, constatou que a rede realmente estava derrubada, mas daí a dizer que no momento que o menino abriu a geladeira, aquela rede estava energizada com fio de alta tensão, é outra coisa. Tá certo? É outra coisa. Aí ele vai investigando, pede ajuda para cá, pede ajuda para lá. Aí a gente pergunta, mas te recebe a pedido de socorro do colega, mas o que te devolve para ele é mais pergunta ainda, na verdade, né? Que ele vai, com aquelas perguntas que nós fazemos, ele vai tentando responder e cercar situações. Então, a primeira coisa que a gente perguntou logo para ele foi o seguinte: os aparelhos elétricos da casa tinham sido atingidos com essa alta de corrente, tinham sido queimados, além da geladeira? Não. A resposta dele: não houve. Essa pergunta afastou a gente a ideia de que poderia ter tido uma alta de tensão na rede. Porque se tivesse alta de tensão na casa, não queimaria a geladeira somente, queimaria todos os aparelhos eletrodomésticos. E outra coisa, o disjuntor desarmava. Né? Se não houvesse proteção, os outros aparelhos queimariam. Né? Se a proteção não fosse suficiente. Então te afastou. Falei, porra, como é que o cara vai morrer então abrindo uma geladeira? Porra, ele foi lá, o perito, pegou a geladeira, mediu a diferença de potencial do chão, botou, ficou na porta da geladeira e viu.
Primeiramente, o menino tinha que estar descalço para poder ter passado por isso. A corrente tinha que ter circulado por dentro dele. A corrente tinha que ter circulado por dentro dele. A corrente precisava entrar e sair por algum lugar. Olha essa imagem. Se a corrente não tiver por onde sair, ela não entra em você. Se eu tivesse calçado ali, eu pegar uma geladeira, eu não tomo choque. Se eu tiver calçado, eu não tomo choque. Agora, se eu pegar aqui na parede e abrir a geladeira, a corrente faz um caminho por dentro de mim até achar uma saída. Aí ela circula por dentro de mim. E se passar por região cardíaca, a região que controla aqui o centro dos batimentos cardíacos da respiração, aqui no encéfalo, eu entro em crise cardíaca, posso ter um problema de fibrilação, arritmia cardíaca e vir a óbito. Provavelmente foi isso que aconteceu com o menino. É por isso que tem aquele desfibrilador para recolocar, né, o coração no ritmo correto. Então, corrente elétrica precisa entrar e sair. Por onde ela passar, pode causar uma lesão pior ou menos grave. Passar pelo coração, grave. E não passar pelo coração, menos grave. Certo? E o sinal de Linec. Eu acho que a gente já está aí de bom tamanho, viu, cara? Estou de parabéns aí pelo esforço de vocês.